Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 2 de abril. Uma fé sincera. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Não queremos ser infantis na nossa fé e na nossa vida de oração, mas queremos ser como criança. O Senhor não quer que sejamos complicados no nosso relacionamento com Ele. Deus procura corações sinceros. Porque é um Deus de corações, Ele quer que oremos com fé, que não é uma emoção, mas uma força espiritual que impacta a esfera do invisível. Deus é um Deus de ordem, mas não um Deus de regras, regulamentos e leis. E não quer que nos desgastamos, tentando fazer orações longas, extensas, que não são dirigidas pelo Espírito, ou que segue uma fórmula e exige uma determinada postura. Isto seria legalismo e sempre elimina a vivacidade do nosso relacionamento com Deus. O Espírito dá vida, mas a lei mata. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Quando seguimos a direção do Espírito Santo, nossa comunicação com Deus será cheia de vida. Não precisamos olhar o relógio para garantir que estamos investindo o tempo correto, como muitas pessoas fazem. Quando nos aproximamos de Deus, falando e ouvindo como uma obrigação, é uma obra da nossa própria carne. 5 minutos podem parecer uma hora, mas quando a nossa oração é vivificada pelo Espírito Santo, 1 hora pode parecer 5 minutos. Gosto de orar e ter comunhão com Deus, até me sentir cheia e contente. Tente relaxar e desfrutar o seu tempo com Deus, e ele será muito gratificante. A palavra de Deus para você hoje: esforce-se para ser como uma criança, mas não seja infantil. – 3 de abril. Não se pode dirigir um carro estacionado. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de minha iniquidade alguma. Salmo 119, versículo 133. As pessoas geralmente perguntam: como posso saber o que Deus quer que eu faça com a minha vida? Algumas pessoas passam muitos anos totalmente imóveis, porque estão esperando ouvir uma voz do céu, lhes dizendo o que fazer. O meu melhor conselho a qualquer pessoa nessa posição é simplesmente: faça alguma coisa. Faça o que você acha que Deus está chamando para fazer. E se cometer um erro, Ele o ajudará a corrigi-lo. Não passe a vida com tanto medo de cometer um erro, a ponto de nunca tentar obedecer ao que você acredita que Deus lhe disse. Gosto de dizer que não se pode dirigir um carro estacionado. Você precisa estar em movimento se quer que Deus lhe mostre o caminho a seguir. Ele não precisa lhe dizer: vire à esquerda, se você não está indo a lugar algum. Mas se você estiver se movimentando, Ele pode lhe dar a direção.
Agora, deixe-me acrescentar uma palavra de sabedoria sobre isso. Há certos momentos em que precisamos ficar parados e esperar em Deus, orar e não agir imediatamente. Mas isso não se aplica a todas as situações. Há momentos em que a única maneira de descobrirmos a vontade de Deus é nos movermos para uma determinada direção e deixar que Ele fale conosco e nos conduza à medida que prosseguimos. Se você estiver indo na direção errada, Ele fechará a porta e abrirá outra. A palavra de Deus para você hoje. Quando orar, assegure-se de que estar com a marcha engrenada. – 4 de abril. Simplifique as coisas. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deus realmente quer que o nosso relacionamento e a nossa comunicação com Ele seja simples, mas o diabo distorce nossa concepção sobre oração, porque ele não apenas sabe o quanto ela é poderosa, como também o quanto ela deveria ser fácil para nós. Pergunte a si mesmo: por que Deus nos criaria para ter comunicação e comunhão com Ele e depois complicaria isso? Deus não complicou nada. Ele criou uma maneira simples e prazerosa de orarmos e apreciarmos passar tempo com Ele. Satanás quer que acreditamos que a oração precisa demorar muito tempo e que precisamos seguir uma fórmula específica. Ele cerca a oração de regras e regulamentos e rouba a criatividade e a liberdade que Deus deseja que tenhamos enquanto oramos. Ele tenta nos impedir de ter fé e nos convence de que realmente não somos dignos o bastante para estarmos falando com Deus e que, portanto, não podemos ouvir sua voz. Quando oramos, o diabo sempre tenta nos condenar, nos dizer que não oramos o suficiente ou da forma correta e que a nossa oração não faz diferença. Ele também tenta nos distrair quando estamos orando. Por esses motivos, as pessoas costumam dizer que orar é tão difícil, é tão infrutífero, que raramente o fazem. Em geral, muitas pessoas parecem estar frustradas e insatisfeitas com a sua vida de oração. Mas isso pode mudar. Podemos fazer orações simples e sinceras, com fé e ter a certeza de que Deus ouve e responde. A palavra de Deus para você hoje. Uma dica para você: simplifique as coisas, meu irmão. – 5 de abril. Espere em Deus. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 37, versículo 7. Preciso ouvir Deus todos os dias e quero ouvir o que Ele tem a dizer a respeito de tudo. Para ouvir Deus, precisamos estar dispostos a esperar pela sabedoria, movidos por uma paixão por querer mais a vontade de Deus,
do que qualquer outra coisa. Ouviremos Deus muito mais claramente se estivermos decididos a não agir com base nos nossos desejos ou emoções carnais. Seremos abençoados se esperarmos até termos a certeza de que temos uma direção de Deus antes de darmos qualquer passo. E então devemos fazer o que Deus está nos direcionando a fazer, ainda que seja difícil para nós. Há vários anos comecei a colecionar filmes clássicos porque não havia nada decente para assistir na TV. Um dia chegou à nossa casa uma revista com uma lista de muitos filmes bons e puros. Parecia que Deus havia deixado cair no meu colo uma oportunidade de conseguir mais filmes. Fiquei empolgada e decidi encomendar cerca de 15 filmes. Depois, porém, coloquei o formulário de pedido de lado por alguns dias. E quando olhei para ele de novo, minhas emoções e minha empolgação tinham se acalmado. E acabei encomendando apenas 2 filmes. Este é um exemplo simples, mas o princípio se aplica a muitas áreas da nossa vida. Quando agimos apenas com base no entusiasmo das nossas emoções, geralmente cometemos erros. Costumo dizer: deixe as emoções se acalmarem antes de decidir. É impressionante a diferença de uma boa noite de sono faz na maneira como nos sentimos a respeito das coisas. Eu o encorajo a aprender a esperar. As emoções sobem e descem, e a energia emocional vem e vai, raramente nos levando ao destino que Deus tem para nós. Deus sempre quer nos conduzir a um bom lugar, se simplesmente permitirmos a sua palavra e a sua sabedoria, e não as nossas emoções nos dirigir. A palavra de Deus para você hoje: coloque as suas emoções de lado. Depois, decida. 6 de abril. Não perca uma bênção. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 28, versículo 14. Deus pode falar conosco de uma dúzia de maneiras diferentes, mas se endurecermos o nosso coração e nos recusarmos a obedecer ao que Ele diz, perderemos a bênção que Ele quer nos dar. Lembro-me de uma época em que, em cada pequena coisa que Deus queria que eu fizesse, ou tudo o que eu estava fazendo, Ele não queria que eu fizesse. Passou a ser uma disputa entre nós. Foram necessários dias, semanas, meses e às vezes até anos de tratamento de Deus comigo, antes que eu finalmente aceitasse o fato de que Ele não iria mudar de ideia com relação ao que estava pedindo de mim. Quando eu finalmente cedi ao que Ele queria, as coisas invariavelmente funcionaram de uma maneira que me abençoou além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Se eu simplesmente tivesse feito o que Deus havia me pedido para fazer na primeira vez, poderia ter evitado muitos problemas. A maioria de nós é obstinada e presa à nossa maneira, mesmo que a nossa maneira não funcione.
No entanto, podemos aprender a ser maleáveis para Deus e nos tornar sensíveis à sua voz e à direção do seu Espírito. O nosso Espírito foi criado para ter comunhão com Deus. Ele fala através da nossa intuição e da nossa consciência para nos manter longe dos problemas e para que saibamos que o que é certo e o que é errado estão pelo seu Espírito. Ele nos ajuda a fazer o que é certo. Eu o encorajo hoje a se afastar de qualquer obstinação contra Deus e andar com Ele com um coração sensível que procura ouvir e obedecer a sua voz. A palavra de Deus para você hoje: é melhor estar preso aos caminhos de Deus do que aos seus. 7 de abril. Você está ouvindo Deus? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Você já conhece alguém que faz perguntas, mas nunca se incomoda em ouvir as respostas? Ou alguém que responde às próprias perguntas? É difícil falar com alguém assim. Alguém que não ouve. Tenho certeza de que Deus não se esforça em tentar falar com pessoas que têm esse tipo de atitude. Se nós não o ouvimos, Deus encontrará alguém que esteja ávido por ouvir o que Ele tem a dizer. A passagem de Hebreus capítulo 5, versículo 11, nos adverte que deixaremos de aprender princípios de vida riquíssimos se não tivermos uma atitude de ouvinte. Uma atitude de ouvinte impedirá que a nossa audição fique entorpecida. Uma pessoa com uma atitude de ouvinte não é alguém que quer ouvir Deus apenas quando está com problemas ou precisa de ajuda dele, mas alguém que quer ouvir o que ele tem a dizer sobre cada aspecto da vida. Quando esperamos que um ser humano diga algo, prestamos atenção a essa pessoa. Nossos ouvidos estão prontos para ouvir a sua voz. E mesmo acontece no nosso relacionamento com Deus. Devemos viver todos os dias esperando plenamente ouvir Deus e prestar atenção na sua voz. Jesus disse que as pessoas têm ouvidos para ouvir, mas não ouve, que elas têm olhos para ver, mas não veem. Mateus capítulo 13, do versículo do 9 ao 16. Ele não estava falando de capacidade física de audição e da visão, mas sobre ouvidos, olhos espirituais, que recebemos quando nascemos no reino de Deus. Nossos ouvidos espirituais são os ouvidos que usamos para ouvir a voz de Deus. Fomos equipados para ouvir Deus, mas precisamos acreditar que podemos ouvi-lo. Todas as promessas de Deus se tornam realidades em nossas vidas por meio da fé. Então comece a acreditar hoje que você pode realmente ouvir Deus. As palavras de Deus para você hoje: use seus ouvidos espirituais.
8 de abril. Somos todos adotados. Antes da criação do mundo, Deus nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Quando conheci meu marido David, eu tinha 23 anos de idade e um bebê de 9 meses, fruto de um casamento que terminou em divórcio, por causa do adultério e do abandono do meu primeiro marido. Quando David me pediu para casar com ele, respondi: bem, você sabe que tenho um filho, e se você ficar comigo, vai ter de ficar com ele? David me disse algo maravilhoso. Não conheço seu filho muito bem, mas sei que amo você e também vou amar qualquer coisa ou qualquer pessoa que seja parte de você. As pessoas ficam absolutamente impressionadas quando descobrem que David é adotado. Elas dizem continuamente como ele se parece com o pai, o que é fisicamente impossível porque ele não tem o gene de Davi. Quando Deus nos adota como seus, Ele quer nos ajudar a nos parecer com Ele de uma maneira notável. Nós nos parecemos com Ele antes da nossa adoção, mas assim como as crianças adotadas começam a assumir os traços dos seus pais adotivos, começamos a assumir as características de Deus à medida que crescemos no nosso relacionamento com Ele. Quando fui adotada na família de Deus, eu não agia em nada como o meu Pai Celestial, mas mudei com os anos e espero que as pessoas agora consigam ver novos aspectos do meu Pai em mim. Cresci em amor, paciência, graça para com os outros, gratidão e muitas outras coisas. Deus quer realizar as mesmas mudanças na sua vida e na vida daqueles a quem você ama. A palavra de Deus para você hoje: você está sendo moldado diariamente à imagem de Deus.